Sabe aquela sensação de que você está no piloto automático, fazendo tudo certinho por fora, indo na igreja, talvez até lendo a Bíblia, mas por dentro, um vazio danado, como se a gente tivesse só cumprindo tabela, sabe? A verdade é que eu também já me senti assim, perdido no meio da rotina, com a fé meio bamba, e confesso que isso me derrubou por dias. Mas, e se eu te disser que mesmo nesse apagão espiritual, Deus não só te vê, como está sussurrando seu nome? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, meu irmão e minha irmã. Se você já se perguntou se ainda dá tempo de reacender aquela chama, fica aqui comigo. Pensa comigo na história de Jonas. A gente lê rapidinho na Bíblia, né? Jonas foi engolido por um peixe. Parece até conto de criança, mas para sentir a pressão daquele momento. Imagina só, Deus dando uma ordem clara, um chamado específico para a vida dele. Ir até Nínive pregar. E o que Jonas faz? Corre para o lado oposto. Sabe por quê? Medo. Puro e simples medo. Medo do que as pessoas iam pensar, medo de falhar, talvez até uma pontinha de orgulho, achando que sabia o que era melhor. Quantas vezes a gente faz igual, não é? Deus coloca um propósito no nosso coração, uma direção, e a gente, por medo, insegurança ou teimosia mesmo, pega um navio para bem longe. A gente se esconde nas nossas rotinas, nos nossos afazeres, como se isso fosse nos proteger da voz de Deus. E aí, inevitavelmente, a tempestade chega. Aquele mar agitado dentro da gente, a ansiedade que não passa, a sensação de estar perdido. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. O mar se revoltou e, no meio do caos, ele teve que encarar a verdade. A desobediência dele tinha consequências e não só para ele. E o mais incrível é que mesmo no fundo do mar, naquela escuridão total dentro da barriga do peixe, que devia ser um lugar nada agradável, convenhamos, Deus não desistiu de Jonas. Ali, no aperto, no sufoco, Jonas teve um encontro real com a misericórdia divina. Ele se humilhou, reconheceu o erro e orou. Uma oração sincera, vinda do fundo da alma. E Deus, com um amor que a gente nem consegue imaginar a dimensão, ouviu. Essa história não é só sobre um profeta desobediente. É sobre a gente. Sobre as vezes que a gente tenta fugir do chamado. Sobre as tempestades que a gente enfrenta por causa disso e, principalmente, sobre a misericórdia infinita de um Deus que sempre nos dá uma segunda chance, um novo começo, mesmo quando a gente se sente no fundo do poço. Tá, mas você pode estar pensando, bonita a história de Jonas, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Com a minha correria, com a fatura do cartão que não fecha, com a preocupação com os filhos, com aquela dorzinha no corpo que não passa? E eu te entendo totalmente. A Bíblia não é um livro de contos antigos para a gente ler e guardar na estante. Ela pulsa vida. Ela fala diretamente com o nosso coração, com as nossas lutas mais secretas. Sabe aquela ordem que Deus deu para Jonas ir a Nínive? Para a gente hoje, essa Nínive pode ser aquele telefonema difícil que a gente precisa fazer, aquela conversa delicada com o cônjuge, aquela decisão importante no trabalho que a gente está adiando por medo de errar. Ou, quem sabe, Nínive seja simplesmente separar 10 minutos do seu dia para orar de verdade, para abrir o coração para Deus sem pressa, sem checklist espiritual. E a fuga de Jonas? Para a gente pode ser se afogar no trabalho para não sentir o vazio. Pode ser passar horas nas redes sociais buscando uma distração que nunca preenche. Pode ser até mesmo se ocupar demais com as coisas da igreja para não ter que encarar a nossa própria alma, as nossas feridas. Quando a tempestade vier, e ela sempre vem de um jeito ou de outro, lembre-se da barriga do peixe. Aquele lugar escuro, desconfortável, onde Jonas não tinha mais para onde correr, a não ser para Deus. Para a gente, essa barriga do peixe pode ser aquela noite de insônia com a ansiedade martelando na cabeça. Aquele momento de solidão no meio da multidão. Aquela crise que nos dobra e nos faz clamar por socorro. A grande lição aqui é que não importa o quão longe a gente corra, o quão engolidos pelas circunstâncias a gente se sinta, Deus está sempre ali,
pronto para ouvir o nosso clamor. A misericórdia dele não tem fim. Mas assim como Jonas teve que se humilhar e se arrepender, a gente também precisa dar o primeiro passo. Não precisa ser nada grandioso, sabe? Pode ser um simples: Deus, eu não estou bem, mas eu quero voltar para perto de ti. Essa é a oração mais poderosa que existe. E olha que coisa linda. Deus não usou um super-herói da fé para mostrar a sua graça. Ele escolheu um cara teimoso, com medo, que tentou fugir da sua vontade. Jonas era gente como a gente, cheio de falhas e inseguranças. E é justamente aí que a esperança brilha mais forte para nós. Se Deus pôde usar um Jonas, com todas as suas limitações, imagina o que ele não pode fazer através de você, com as suas lutas e a sua vontade sincera de se reconectar com ele. Sabe, às vezes, a gente se paralisa porque fica se comparando com outras pessoas, com aqueles gigantes da fé que parecem ter tudo sob controle. A gente pensa: mas eu não sou tão forte na oração como fulano. Ou eu não conheço a Bíblia como ciclano. Ou minha vida espiritual é tão mais ou menos. Essa é uma armadilha terrível. Deus não está buscando perfeição em nós. Ele está buscando um coração quebrantado e um espírito contrito, como diz lá em Salmos 51:17. A transformação de Jonas não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por um processo. Teve que encarar suas próprias escolhas, sentir as consequências, clamar por misericórdia e finalmente obedecer. Mesmo que meio contrariado no final da história, sejamos honestos. A nossa jornada também é assim. Tem altos e baixos, momentos de clareza e momentos de confusão. Mas o importante é não desistir de caminhar, mesmo que os passos sejam pequenos e hesitantes. Pensa naquele momento em que Jonas é vomitado na praia. Uma nova chance, uma oportunidade de recomeçar. É isso que Deus nos oferece todos os dias. Mesmo depois de termos corrido na direção errada, de termos ficado engolidos pelas nossas próprias escolhas, a graça dele nos alcança e nos coloca de novo no caminho. A questão é: o que a gente vai fazer com essa nova chance? Vamos continuar fugindo ou vamos encarar a nossa Nínive com a certeza de que não estamos sozinhos? Deus vai conosco, assim como foi com Jonas, mesmo que a gente não mereça. Essa é a beleza da misericórdia divina. Parando um pouquinho agora, respira fundo. Sabe essa história de Jonas que a gente conversou? Onde ela te toca mais fundo? Teve algum momento da vida dele que te fez pensar em alguma situação que você está vivendo agora? Sabe aquele medo de Jonas de ir para Nínive? Quais são as suas Nínives hoje? Aquelas coisas que Deus está te chamando para fazer, mas que você talvez esteja evitando por medo, insegurança ou até preguiça? Não precisa responder em voz alta agora, mas pensa aí no seu coração. E aquela tempestade que ele enfrentou? Quais são as tempestades que têm agitado a sua vida ultimamente? Aquelas preocupações que tiram o seu sono? Aqueles sentimentos de vazio ou de culpa que te acompanham? E o clamor de Jonas no ventre do peixe? Já teve algum momento assim na sua vida, onde a única saída foi clamar a Deus do fundo da alma? Compartilha comigo aqui nos comentários, se você se sentir à vontade. Não precisa ter vergonha, aqui somos uma família, uma comunidade de fé que se apoia nas dificuldades. Porque, olha só que interessante, a história de Jonas não termina com ele sendo vomitado na praia. Depois disso, ele vai para Nínive e prega, e o povo se arrepende. A obediência, mesmo vindo depois da fuga, gerou transformação. E isso me faz pensar: qual a transformação que Deus quer gerar na sua vida hoje? Qual o primeiro passo de obediência, por menor que seja, que você pode dar agora? Não precisa ser nada grandioso, lembra? Pode ser um versículo da Bíblia que você vai ler com atenção hoje, uma oração sincera de 5 minutos, um pedido de perdão a alguém que você magoou, pequenas atitudes que abrem espaço para a graça de Deus agir. Então, enquanto a gente se encaminha para o final desse nosso bate-papo, eu te pergunto: o que essa história de Jonas despertou no seu coração? Qual a Nínive que você sente que precisa encarar?
E qual o primeiro passo bem pequenininho mesmo que você pode dar hoje nessa direção? Deixa seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode encorajar outras pessoas que estão passando por algo parecido. A gente está junto nessa jornada. Chegou aquele momento em que a gente eleva o nosso pensamento juntos em oração. Fecha seus olhos onde você estiver agora. Respira fundo mais uma vez. E vamos falar com Deus que nos ama incondicionalmente, que nunca desiste de nós, mesmo quando a gente tenta fugir. Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra que fala tão profundamente aos nossos corações. Assim como Jonas, muitas vezes nos sentimos fracos, com medo, tentando correr dos teus planos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que a nossa teimosia nos afasta da tua presença, pelas vezes que o medo nos paralisa e nos impede de viver o propósito que o Senhor tem para nós. Neste momento, Pai, olhamos para as nossas Nínives, para aqueles desafios, aquelas responsabilidades, aqueles chamados que temos evitado. Pedimos a tua força, a tua coragem, para darmos o primeiro passo de obediência, por menor que ele seja. Que o Senhor nos ajude a confiar na tua direção, mesmo quando o caminho parecer incerto ou assustador. Nós te entregamos as nossas tempestades, Senhor, aquelas ondas de ansiedade, de preocupação, de desânimo que nos assolam. Acalma o nosso coração, Pai. Enche-nos da tua paz que excede todo o entendimento, que possamos sentir a tua presença nos momentos de escuridão, assim como Jonas te encontrou no ventre do peixe. E assim como o Senhor deu uma nova chance a Jonas, nós te pedimos, nos dê um novo recomeço a cada dia. Ajuda-nos a reconhecer a tua misericórdia em cada despertar, em cada oportunidade de fazer diferente. Que possamos aprender com os nossos erros e seguir em frente com fé e esperança. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora, que elas sintam o teu amor, o teu cuidado, o teu chamado, que o medo se transforme em coragem, a dúvida em fé e o desânimo em renovação de forças. Que possamos caminhar juntos, como corpo de Cristo, nos apoiando e nos encorajando em nossa jornada espiritual. Assim nós cremos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E se essa palavra falou com você, se você sentiu o toque de Deus no seu coração hoje, comenta aqui embaixo, eu quero voltar. Compartilha também aquele pequeno passo de obediência que você sente que precisa dar. Vamos juntos nessa caminhada de volta para os braços do Pai. E é isso, meus queridos, que essa mensagem possa ter falado diretamente com a sua alma. Não se esqueça de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e de se inscrever no canal Alma Avivada para que a gente possa continuar caminhando juntos nessa jornada de fé. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o nosso próximo encontro.